Agora vamos falar de saúde bucal? Muita gente não entende o quanto é importante estar com essa saúde em dia. A falta de uma higiene adequada. E eu não estou falando daquela higiene que você aprendeu às vezes, quando era criança, que esfrega os dentes com força, mas não faz nada certo, não. Eu estou falando da higiene adequada. Se não fizer certinho, você pode ter alguns males sérios. E aí a sua boca que sofre, e aí passa todo esse sofrimento para o restante do seu corpo. Em uma das doenças mais conhecidas da boca, depois da cárie, a gente encontra a gengivite, que está associada inclusive à diabetes. Agora, hoje a gente vai entender o que é gengivite, a gente vai falar sobre esse assunto e tirar a sua dúvida. Dr. Luiz Fernando Bellassalma, que é periodontista e implantodontista, é professor de periodontia da Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, está aqui e é muito bem-vindo, viu? Que bom poder aprender contigo e falar sobre esse assunto, que parece simples, mas não é tão simples e pode trazer sérias complicações, é verdade, doutor? Com certeza, Cláudia. A gengivite é um dos males maiores hoje da cavidade bucal, né? Deve perder apenas para as cáries. Né? Então, aflige a população mundial mesmo, né? Atinge a população mundial mesmo e tem que ser prevenida, porque ela pode levar a uma consequência mais séria. Não digo fisicamente, mas a perda de dentes, né? A perda de dentes é uma coisa ruim para o ser humano, você perde a capacidade de mastigação, né? E algumas pessoas falam, bom, eu posso substituir isso por um implante, mas nunca vai ser igual a um dente. Não, imagina, perder os dentes. Nunca. O sufixo da palavra gengivite, it, já denota inflamação, infecção, é isso? É exatamente isso. Então, periodontite, né? Na odontologia, isso então que significa? Uma inflamação dos tecidos ao redor do dente, né, que circundam o dente, periodontite. E isso começa com uma infecção gengival, com acúmulo de placa bacteriana, que todo mundo conhece, placa bacteriana, já ouviu falar sobre isso, né? Hoje os dentistas chamam isso de biofilme. Biofilme porque é uma película, né, formada por micro-organismo vivo, né, biofilme. E isso se aloja em todas as ranhuras dos dentes, isso se aloja nas cavidades da gengiva, no sulco gengival, e leva realmente à formação ou de cárie ou de gengivite. Gengivite é uma doença que tem início, meio e fim, ela fica para sempre, como é que é isso? A gengivite é um início de um problema mais sério, que seria a periodontite. A periodontite já seria a perda de suporte do dente, da parte óssea desse dente. Eu trouxe imagens até para ilustrar isso, né? Eu não sei se Vamos colocar para a gente acompanhando essas imagens, são importantes para a gente entender, né? Então, essa imagem que está sendo apresentada agora é de um paciente que tem gengivite. Então, vocês podem perceber que o dente está bonito, né? Um dente com uma coisinha bonita, inchadinho, né? Mas você vê que tem aquela linha vermelha, avermelhada na margem gengival, isso proveniente de acúmulo de biofilme. Ali existe um pequeno sulco, eu trouxe a imagem também desse pequeno sulco, mas deixa eu mostrar esse caso agora, tratado. Mas isso aí tem sintoma? O paciente que tem esse tipo de gengiva inflamada, avermelhada, ele sente alguma coisa? Não, às vezes não sente nada. Às vezes não sente. Ele percebe o sangramento, ele percebe que quando ele vai morder uma maçã, a maçã sai vermelhinha. Ué, minha boca, eu estou tendo um sangramento, né? Ou então na escovação, também quando ele vai, né, enxaguar a boca. Então, se está sangrando, pode ser sinal de gengivite. É praticamente certeza que isso é uma gengivite. Quando passa fio dental, também, sangrou também gengivite. Também. E aí, se tem uma gengivite, precisa ter o tratamento. Então, vamos colocar a imagem ali do tratamento e a gente fala agora como é que é o tratamento da gengivite. Logo em seguida tem a foto, então, do mesmo paciente, né, que foi tratado e vou te dizer, o tratamento é simplesmente uma instituição de uma correta higiene bucal. Ou seja, esse paciente, ele não precisa nem passar por um procedimento em clínica odontológica, simplesmente ele aprendendo a escovar os dentes, passar no fio dental corretamente, ele, daquele estado que estava anterior, vermelho, ele entra nesse estado de saúde gengival. Então não precisa tomar remédio, usar uma pasta diferente, nada disso. Não. Só precisa aprender a fazer a higienização correta. Exatamente. E é o que eu falei, às vezes você não faz nem a higienização errada porque você é sujinho, né? Ou desleixado com a sua saúde. É porque talvez você tenha aprendido quando era criança, não ouviu falar que você está fazendo errado. Vamos mostrar então como é que é a forma correta? Eu posso mostrar uma imagem
uma imagem do sulco gengival. O que significa sulco gengival? Deixa eu ver se ela consegue colocar para mim. Aquela imagem que tem uma essa imagem é um esquema, né? Então, não sei se vocês conseguem entender o esquema, mas assim, a parte amarela, né? Essa parte amarela do desenho é o dente. Tá. A parte avermelhada é a gengiva, numa ampliação bem grande. Tá? E ali um espacinho que tem alguns pontinhos pretos ali, marrom. Aquilo ali é o biofilme acumulado dentro de um sulco gengival. Ali você está vendo em ampliação mais ou menos 1 milímetro de espaço. Tá? Tem uma foto da sondagem, uma sonda entrando no sulco, aí ó. Aquilo que vocês viram lá ampliado é exatamente essa região onde entra a pontinha dessa sonda. Tá? Então, o acúmulo do biofilme é ali naquele espaço que leva a gengivite. Então, para isso que existe a correta técnica de escovação. A escovação tem que alcançar esse sulco. Então a gente tem que fazer isso direitinho, porque você olha uma imagem dessa, provavelmente você fica aflita aí em casa, né? Fala, ui, que aflição. Ou tem aflição do barulhinho do dentista, do motorzinho. Ó, a gente precisa passar no dentista sempre, tem que fazer esse check-up, isso é importantíssimo. Quando tem algum problema, uma cárie, a gente tem que fazer o tratamento, mas a gente pode prevenir muito com uma higienização correta, né, doutor? E o que acontece, algumas vezes, isso a maioria das vezes os pacientes relatam, é que eles abandonam a escovação porque tem o medo do sangue. Olha. Quando eu escovo, sangra, doutor. Eu perco a vontade de escovar meu dente, eu tenho medo que eu esteja me machucando. E é um erro. É onde ele deveria insistir na escovação. Lógico, não se machucar, porque a escovação tem que ser feita com delicadeza, tá? Mas o problema da escovação é não pressionar a escova e atingir o sulco. Então eu trouxe um modelo, né, e umas escovas, eu não sei se vão conseguir... A gente consegue mostrar assim. Mostrar. Então, quando você tem essa situação aqui, ó, dos dentes, tá? O que tem que acontecer? A escova de dente, ela tem que ficar posicionada de uma maneira que ela atinja o sulco, olha só. Olha lá, que ela chegue na gengiva e aí o movimento é um movimento vibratório. Vibratório e depois também de varredura do dente, tá? Então, um movimento vibratório com essas pontinhas entrando lá dentro daquele sulco, né, vibrando. E bem levinho, porque se a gente fizer movimento com força, a gente vai fazer aquela retração gengival, Pode né? acontecer alguma coisa a respeito de retração gengival, ou mais machucar mesmo, tá? E algumas pessoas realmente se machucam escovando o dente. Tá. E é um erro muito grande, tá? Então, se a sua escova de dente não dura uma semana, é porque você está fazendo a escovação errada. Você tem que fazer a escovação mais delicadamente. Agora, também tem um detalhe. Às vezes você acha que a sua escova de dente ainda está ok, está usando a mesma escova de dente, ó, há meses. Escova de dente tem tempo de validade. Quanto tempo dura uma escova? É de paciente para paciente, tá? Mas eu tenho imagem, olha lá, a imagem mostra. Quando a sua escova de dente ficar como está verde, ela já não presta para nada. Gente, escova com as cerdas abertas para o Quer lado, dizer, tem que pode aposentar. servir para alguma coisa na limpeza da casa. E olhe lá, mas né? não para dente. Tá? A escova azul, que é uma escova que está aparentemente novinha, ela ainda continua sendo eficiente para escovação. Tá, então tem que estar com as cerdas retinhas. Retinhas, nada de cerdas abertas. Tá? Marcas, às vezes me perguntam, marcas o paciente pode escolher o que ele quiser. Hoje é difícil você indicar porque existe uma gama grande de marcas no mercado. Mas tem que ser macia? Escova sempre macia. Sempre exatamente para macia. o paciente não se machucar com a escovação. Perfeito. A gente continua com o Dr. Luiz Fernando Bellassalma no próximo bloco e com a sua pergunta ele responde no nosso WhatsApp 011 99 440 6296. Manda e a gente vai ter a resposta já já. E a dúvida de um é sempre boa pro outro, né? Porque a gente é parecido, a gente tem sempre as mesmas questões e aí com certeza todo mundo vai sair beneficiado. Muito obrigada, a gente volta já já para conversar mais. Sim. Agora vamos continuar aqui com o Dr. Luiz Fernando. Tem muitas dúvidas já aqui, a turma quer saber como é que escova o dente quando usa aparelho. Essa é a primeira pergunta, doutor. Estou à disposição. Bom, aparelho ortodôntico é um problema muito sério para quem quer fazer uma boa higiene bucal, tá? Existe um fiozinho ali que passa unindo esses dentes, o fio dental fica complicado de ser passado, apesar de existirem alguns dispositivos que se compram em farmácias, umas agulhinhas que dá para facilitar isso. O aparelho ortodôntico em si, ele acumula muito alimento, não adianta, todo aparelho acumula muito alimento, os fixos, né? Não os móveis. Agora, o que o paciente tem que fazer? Às vezes adaptar, o dentista tem que ajudá-lo, adaptar a escova, né? Às vezes cortar uma fileirinha das cerdas da escova ajuda a adaptar melhor a escova sobre os dentes,
Tá? Então, sempre solicitar a ajuda do ortodontista que instalou o aparelho para fazer a higienização. Perfeito. Agora a pergunta vem de Conchas, aqui em São Paulo, da Patrícia. Ela quer saber em quanto tempo devemos fazer a limpeza dos dentes? Patrícia, a escovação deve ser feita pelo menos 3 vezes ao dia. Então, você deveria fazer uma boa escovação após o seu café da manhã, uma boa escovação após o almoço e depois uma outra escovação à noite. Você pode até fazer mais uma escovação, né, após o jantar e outra antes de dormir. Então, mais ou menos a cada 6 horas, a cada 8 horas. 6 horas, eu acredito. Mas ela quer saber em quanto tempo? Tem que ficar escovando o dente por 5 minutos, por 10 minutos, por 15 minutos? Existe isso? Isso é uma curva de aprendizado. Então, o paciente que não tem habilidade, ele vai acabar ficando 15 minutos escovando o dente, vai se cansar, vai se irritar com isso, mas não tem jeito, é uma coisa que tem que ser feita. Agora, com o estímulo, com o uso, com a utilização da escova de dente corretamente, ele vai aprendendo a escovar cada vez mais eficientemente o dente. Então, aí essa escovação passa a ser uma escovação de 5 minutos, de 3 minutos, às vezes. O importante é que todas as faces do dente sejam escovadas. Imagina o dente como sendo um dado, que tem várias faces. Todas as faces têm que ser escovadas, tá? Para remover bem o biofilme. Então, o fio dental precisa ser utilizado, ele não pode ser um enfeite aí no seu banheiro, não é? Como é que a gente usa o fio dental? Tem muitas perguntas em relação ao fio dental. Principalmente tem um jeito certo de usar o fio dental? Eu trouxe essa imagem porque essa imagem facilita a nossa explicação. Ali estão 2 tipos de fio. Uma fita dentária, que seria essa que no vídeo seria da esquerda, né? Ou da direita de quem está assistindo. A fita dentária, que é mais larga, que abraça melhor essa face do dente, tá? E do lado contrário, do lado então esquerdo de quem está assistindo, é o fio dental. E percebam que essa fita e esse fio estão entrando na gengiva, estão apoiados sobre a superfície dentária, porém estão entrando a gengiva. O fio dental tem que ser colocado aí, dentro desse sulco. E aí você faz um movimento de escorregar para lá e para cá, como se estivesse engraxando um sapato. Né? Limpa essa face, remove esse pedaço de fio que está sujo, libera um pedacinho de fio limpo e passa para o espaço seguinte. Tá? Então, isso é a parte mais importante da escovação. E a gente sabe que a maioria das pessoas não faz isso. É muito difícil usar fio dental. É difícil. Aprender a usar o fio dental é muito difícil. E o fio dental deve ser utilizado toda vez que a gente escova os dentes? Deveria ser usado todas as vezes que se escova os dentes. Olha, a pergunta agora é da Amanda, ela é do interior do Rio Grande do Norte. Ela diz assim: gostaria de saber o seguinte, eu não tenho nenhum dente estragado, mas sinto que tenho mau hálito, o que faço? Mau hálito tem várias causas. Isso pode ser até um problema de escovação de língua, por exemplo. Ela está fazendo uma boa higiene bucal e esquece de escovar a língua. A língua também tem que ser escovada com delicadeza. Existem alguns dispositivos próprios para escovar a língua. Mas é bom que faça uma avaliação clínica, odontológica, para ver de onde vem. Pode ser até alguma coisa que vem do pulmão. Tá? Então é preciso fazer uma avaliação clínica. É difícil dizer o que pode ser isso. Tá? Ok. Sempre pode ser um sintoma, né? Fez a escovação certinha, tá usando fio dental, tá bebendo bastante água. Às vezes a boca tá seca também, não toma muita água. Aí, não, mas mesmo assim ainda tá, então faz uma avaliação. Aí a pergunta agora que vem do Rio de Janeiro. Escovas de dentes com cerdas de microfibra são melhores que as tradicionais? Existem fabricantes que tentam vender a marca fazendo algum diferencial. Então, produzindo uma escova com uma cerda mais fina, de uma microfibra, ou então uma posição diferente de cerdas, isso vai de acordo com o gosto do paciente, da pessoa. Você escolhe a escova que você se adaptar melhor, que machucar menos, a que você consiga fazer uma boa higiene bucal. Ok, a pergunta vem da Thalita, de Rio Claro. É normal sair sangue da gengiva? Como nós dissemos no começo. Não é normal, uma gengiva não é normal sangrar, não é normal. Tá? Então, se existe um sangramento, pode estar havendo ali um início ou já uma doença instalada nessa gengiva, ou então você pode até estar machucando a sua gengiva escovando com muita força. Perfeito. Aí tem várias perguntas
que relacionam a gengivite à diabetes e alguns querem saber o porquê, querem saber se gengivite pode causar diabetes ou se é o contrário. Qual é a resposta para esse assunto? Isso já começa a juntar duas doenças, né? Você já juntou aí a diabetes, já juntou a gengivite. Então vamos lá, deixa eu explicar primeiro a gengivite. Gengivite é inflamação da gengiva, pronto, é o nome, gengivite. Uma complicação da gengivite seria a periodontite. Periodontite, você já perde suporte de osso. O dente perde suporte. Ele está dentro de um copinho de osso na boca. Tá? Então a periodontite seria a perda dessa margem óssea, ela começa a descer e o paciente não percebe nada, continua sentindo apenas o sangramento. Tá? O que acontece é que às vezes o dente começa a ter uma mobilidade. Pode colocar a foto, se quiser colocar aquela foto do ligamento. Aí, então aí a parte amarela, dente, né? A parte vermelha dentro do dente seria o canal do dente, né? E ali, ó, onde você está vendo aquela região cinza com pontos vermelhos, é uma representação esquemática de osso. E o dente imerso nesse osso, preso por ligamentos, preso por pequenininhas fibras elásticas, como se ele tivesse dentro de uma cama elástica. Isso é o dente. Então, esse dente esse osso que vocês estão vendo circundando o dente, ele acaba se perdendo. Começa a baixar, e esse dente começa a entrar em mobilidade. E aí o paciente está em um grande risco de perder o elemento dentário. Tá? A doença é quieta, ela não dá sinal de dor, às vezes sim, Essa mas é a periodontite. Essa é a periodontite. E qual a relação dela com o diabetes? Com o diabetes. Vamos para o diabetes. Diabetes é uma condição sistêmica onde aquela glicose que você ingere, que tem que ir para os tecidos, para a produção de energia, para as células se regenerarem, para você ter a cicatrização de uma ferida, a glicose está bloqueada de entrar nas células. Então você tem um problema de cicatrização. Então veja, frente a uma gengivite, né, um tecido inflamado causado pela placa bacteriana, você não tem combate a ela. Né? Você tem uma dificuldade que as células de defesa cheguem a essas bactérias que estão provocando a gengivite. A bactéria se torna invasiva, ela invade mais o tecido, ela deixa de ficar naquela margem e passa a provocar problemas em osso. Né? E o organismo não consegue combater. Então aí você tem maior chance de ter periodontite. Não é só diabetes, fumantes, pacientes que tomam medicações para coração. Todo paciente que mexe com a parte sistêmica tem algum reflexo gengival, sempre, tá? Então, o que se percebe é que quanto mais doenças sistêmicas se acumulam no mesmo organismo, ou seja, o paciente é hipertenso, toma medicação para hipertensão, ele é diabético, ele pode ter algum outro problema renal ou então hepático, isso cada vez agrava mais o problema. Vai virando uma bola gengival. De neve, né? Sim. Na verdade, a gente tem que Sim. manter o nosso corpo mais saudável possível, sempre. A última pergunta, que é uma dúvida bem frequente aqui no nosso WhatsApp, é: de quanto em quanto tempo a gente deve fazer a limpeza no dentista, aquela limpeza mais profunda, que limpa placas? Eu espero que nunca precise fazer, porque se você fizer a escovação correta em casa, você não vai precisar dessa limpeza. Agora, lógico que ficou lá um acumulozinho, um cálculozinho, né, um tártaro formado, vai ao dentista para fazer. Eu acho que, inicialmente, a cada 6 meses. Ok. Não se estendendo mais do que também é isso. uma visita que você vê se está tudo em ordem, se precisa refazer alguma restauração, coisa do tipo, né? Tem que estar sempre de olho na saúde. Muito obrigada, doutor. Doutor Luiz Fernando Bellassalma, ele está no belacom@uol.com.br e ele é professor da APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Setembro, que é o mês do dentista, é isso? Não, é outubro. Outubro, então em breve a gente está celebrando aí essa profissão tão bonita, né?